Olá, aqui é Robson Trovó e hoje nós vamos conversar sobre o caminho para você chegar ao seu primeiro 1 milhão no mercado financeiro. Só de estar buscando informações em um congresso de finanças como esse, já dá para ver que você está buscando a estrada certa. Mais uma estrada pode levar a vários lugares. Algumas pessoas podem sugerir alguns atalhos que podem acabar complicando a sua viagem. Algumas pessoas falam de alguns caminhos e atalhos bem fáceis, sobre os quais você já ouviu falar ou que parecem muito bons. Eu vou conversar com você hoje sobre o caminho que eu trilhei, um caminho que você também pode percorrer e chegar ao seu primeiro 1 milhão. Eu percebi ao longo da minha caminhada que há algumas etapas específicas e que são necessárias atitude e mentalidade específica em cada uma dessas etapas. E é sobre isso que vamos conversar hoje. Mas para entender melhor tudo isso, você precisa conhecer um pouquinho sobre a minha história. Quando eu tinha 20 anos, eu pensava exatamente como todos os jovens da minha idade. Eu queria ter um bom salário, carro do ano, casa própria, viajar e conhecer o mundo. Eu tinha um sonho especial, que me fazia sonhar acordado o tempo todo, que era uma casa na praia. Eu não nasci em berço de ouro, então fui pelo caminho que eu acreditava ser o único acessível para mim. Entrei numa boa universidade, fiz um ótimo curso, inclusive com estágio internacional no meio do caminho, e consegui criar um currículo que eu achava perfeito para minha vaga. Eu estava certo que as empresas brigariam para me ter e meu salário seria altíssimo. Eu estava muito próximo de alcançar cada um dos meus sonhos, trabalhando com algo que me empolgava. Eu era apaixonado por animais de fazenda. Mas logo que eu me formei, veio a primeira decepção na minha cabeça. Ter estudado em uma universidade estadual, uma das mais conceituadas do país, e ainda falando inglês fluente, iria sair para o mercado de trabalho ganhando um absurdo. Mas a realidade foi bem mais dura comigo. Quantas entrevistas de emprego, quantas expectativas, quanta ansiedade, e a resposta final era sempre a mesma, um famoso e educado não. Em uma entrevista de particular, me marcou muito. Era uma empresa multinacional e a vaga era para alguém que viajaria o mundo inteiro representando a empresa. Depois de uma grande e longa seleção, eu estava entre os 4 finalistas que passariam para a entrevista final. E entre esses 4, tinha um candidato extremamente político. E por isso, eu queria passar pela entrevista em primeiro. E adivinha, acabei sendo o último a ser entrevistado. Quando chegou a minha vez, eu entrei na sala confiante, porque eu sabia que eu estava bem preparado para a vaga. A entrevista me pareceu ótima. E logo que terminaram as perguntas, o entrevistador olhou para mim e me disse que até aquele momento eu era o melhor candidato, mas que a vaga iria ficar como primeiro. Ele se justificou dizendo que o escolhido estava passando por dificuldades, pois tinha acabado de engravidar a namorada. Enquanto eu tentava entender a lógica daquela escolha, ele continuou com o argumento super furado de que a empresa estaria cumprindo um papel social ao ajudar o outro candidato. Eu saí da sala num misto de tristeza e revolta. Eu tinha me preparado por anos para essa vaga. O estágio que eu fiz lá fora foi pensando nessa vaga. E tudo isso foi jogado fora simplesmente porque eu não tinha engravidado a pessoa que estava comigo naquela época. Hoje eu posso rir disso, mas naquele momento foi uma frustração gigantesca. Foi então que eu percebi que se eu seguisse por esse caminho, meu futuro seria decidido por um entrevistador qualquer, que poderia escolher qualquer critério que passasse pela sua cabeça para dizer que eu não serviria para a vaga e desconsiderar todo o meu esforço. Eu fiquei pasmo, arrasado, e tudo o que eu havia planejado não estava me levando aonde eu esperava. Foi então que meu pai matriculou em um curso sobre finanças, algo que eu odiava, eu sempre odiei matemática. E me disse, filho, para de choramingar e vai encher seu baú de conhecimento. Eu fui meio contra a minha vontade, mas simplesmente eu me apaixonei. E comecei a fazer um curso atrás do outro, na área de finanças. Eu fiz exatos 15 cursos, num período de mais ou menos 1 ano. Então eu larguei o emprego, não era o emprego que eu queria, mas era o único que eu havia conquistado naquele momento. Vendi um carro, era uma Saveiro 97, se eu não me engano, e apliquei. E comecei a investir os 14 mil reais que eu tinha conseguido com a venda do carro. Aqui foi meu primeiro erro.
Nunca se deve vender nenhum bem para poder investir, tá? Patrimônio se acumula. Mas quando eu fui começar a operar, logo de cara, perdi meus primeiros R$3.000. Me assustei, parei de investir, voltei a estudar sobre o assunto, comecei a ler de tudo, DVDs, livros, tudo que você possa imaginar sobre bolsa de valores. Conheci os que hoje se julgam seus gurus do mercado e comecei novamente a minha fase para aplicar. Tá? Por 2 anos eu foquei em conhecer melhor a bolsa e fiquei patinando, pessoal, dando aulas em inglês e ajudando meu pai na fazenda, até a coisa começar a engrenar. E foi nessa época, depois de muito patinar, foi que eu consegui enxergar o mercado na minha própria forma e isso mudou tudo. Meu capital passou de R$14.000 em 2000 para R$300.000 em 2006. Já em 2007 deu um salto de R$700.000 e nesse momento é o momento que a gente chama da grande tacada. É aqui que você tem que estar dominando o assunto, ter manejo de risco, controle emocional, disciplina e é o momento para você conseguir alavancar seu capital. Somente aqui, tá? E a partir desse momento, em exatos 25 dias, eu havia faturado R$1 milhão. Para quem já investe, sabe que é impossível forjar esse extrato direto do site da corretora, como vocês estão vendo. Pouquíssimas pessoas vão ter coragem de fazer isso. Como funciona hoje? Os cursos que existem por aí. O cara vende um curso para ele poder alavancar, tá? E via de regra ele não atingiu a independência financeira. Eu fiz o caminho totalmente inverso. Primeiro eu consegui a minha independência financeira para depois poder ensinar. Então, pessoal, em 7 anos eu consegui transformar uma Saveiro em quase R$2 milhões. E eu posso dizer que em 2007 eu tive o Réveillon da minha vida com toda a família reunida na tão sonhada casa de praia. Eu consegui isso antes dos 30 anos, tá? Eu fui uma das 5 pessoas no Brasil, pessoa física, que conseguiu atingir $1 milhão antes dos 30 anos. Poucos conseguiram realizar isso. E eu cheguei lá sem casar com uma mulher milionária, sem ganhar na loteria, sem ganhar herança e sem ter um QI elevado. Foi apenas usando força de vontade e acreditando que era possível. E eu segui alguns passos certos. Passos esses que eu vou passar para vocês agora. Agora, com certeza, as perguntas que vocês estão fazendo é mais ou menos assim. Como você chegou lá, Trovó? Qual foi o processo? Outra pessoa pode repetir o que você fez? Quais são os passos? Bom, é exatamente sobre isso que eu vou falar agora. Papel e caneta na mão e se segure firme na cadeira. Antes de qualquer coisa, há um ponto importante que você precisa saber sobre a fórmula do sucesso financeiro. Conhecimento e teoria, curso, DVD, livro ou até mesmo uma palestra, representa apenas 25% do sucesso. Ou seja, se você tiver apenas teoria, independente da fonte, pode ser o maior palestrante do mundo, o maior livro do mundo, o melhor DVD já produzido, a chance de você perder dinheiro apenas com teoria é de aproximadamente 75%, tá? Então, opa, hora de frear. Outro ponto do sucesso, controle emocional e disciplina. Também representa 25% do sucesso. Perceba que controle emocional e disciplina tem o mesmo peso de conhecimento teórico. Então, se você domina pra caramba um assunto, mas o seu emocional está totalmente descontrolado, não vai adiantar nada. Se você é um cara frio, consegue ter disciplina, mas não domina um assunto, também não adianta nada. O que representa 50%? Então esses dois aí, controle emocional, disciplina e mais teoria, somando, representam 50% do sucesso. E os outros 50%, da onde vem? Acompanhamento de um tutor ou um mentor ou alguém que domine o assunto durante o período que você coloca a mão na massa.
Se não tiver esse acompanhamento, que representa 50% do sucesso, raramente você vai conseguir chegar lá. Por isso, gente, não saiam torrando dinheiro na bolsa, por melhor que tenha sido DVD, livro, etc. Você terá apenas 25% de chance de sucesso, caso não tenha alguém para te acompanhar. Então não faz sentido nenhum arriscar, tá? Eu acredito, na minha opinião, que isso deveria ser dito desde o primeiro capítulo ou módulo de qualquer curso. Eu comentei esses muros na palestra do dia 7. Para quem estava lá, parabéns pela iniciativa. Para quem não estava, vou comentar muito rapidamente, tá? Essas são as etapas para você alcançar a sua independência financeira. Controlar dívidas lá embaixo. Primeiro ponto. Onde você se encontra nessas etapas? Imagine que são muros que vocês vão ter que ultrapassar ao longo da carreira de vocês para que o patrimônio possa ir crescendo, tá? Qual é o nível mais crítico? Dívidas sem controle. Trovó, eu não sei se estou nesse ponto. Pode esclarecer para mim? Claro. Dívidas sem controle. Imagina que você ganha aí R$2.000 por mês e sua dívida seja por volta de R$20.000. Eu não vou considerar aqui dívida com financiamento de carro, nem financiamento de casa, tá? A dívida que eu considero aqui é cartão de crédito e cheque especial. Se sua dívida está 10 vezes maior do que o seu salário, provavelmente você está aqui embaixo, no primeiro muro. Então a primeira coisa que você tem que fazer é não querer aprender estratégia de bolsa de valores. Esquece, isso aí está lá na frente. O primeiro ponto é aprender a controlar essa dívida, tá? Eu não vou entrar nesse ponto específico agora, mas quem tiver interesse é só acessar trovoacademy.com, lá tem um e-book gratuito sobre isso, tá? Algumas dicas, passo a passo de como quitar a dívida. Saiu desse muro? Próximo muro. Continuo com dívida, Trovó, mas agora a minha dívida está controlada. Ou seja, eu ganho um salário, esse salário está comprometido com alguns financiamentos, algumas contas a serem pagas, mas raramente eu fecho no vermelho. Perfeito. Você parou de sangrar. O que é sangrar? É quando você fecha o mês no vermelho. Tá, e aí? Ah, mas eu não consigo guardar dinheiro. Eu não fecho no vermelho, mas eu não consigo guardar dinheiro. Tá. Não fechou no vermelho? Perfeito. Ultrapassou mais um muro. Qual é o próximo muro agora? É o muro de sair das dívidas e começar a poupar salário, tá? O que é poupar salário? De tudo que vocês recebem, 10% a partir de agora, vocês vão ter que poupar e usar esse pedaço dos 10% para investir, tá? Isso aí tem que fazer. Não tem como chegar lá sem investir no mínimo os 10% do seu salário. Passou desse muro? Qual é o próximo muro agora? Conhecer pelo menos o básico de indicadores econômicos. Inflação, Selic, comportamento da poupança, etc. Tá? Não precisa entrar em assuntos muito aprofundados sobre economia. Tem que seguir essa etapa, essa sequência. Se vocês atropelarem qualquer um desses muros, o resultado com certeza vai ser fracasso financeiro. Depois dessa etapa, no muro azul claro, agora sim eu começo a investir. Investir onde? Renda fixa. É a primeira etapa. O que é a renda fixa? Essa é a fase que vocês vão aprender a emprestar dinheiro para o banco, emprestar dinheiro para o governo. Ou seja, vocês vão parar de pagar juros. Agora é hora de começar a receber. Cada um desses muros, pessoal, a gente tem um e-book lá no nosso site, www.trovoacademy.com, gratuitos, onde a gente dá detalhes sobre cada uma dessas etapas, tá? Então não pulem etapas, por favor. Depois que aprendeu a investir em renda fixa, aí sim, vocês estão prontos para ir para o mercado de renda variável, mercado de ações. E aqui são diversas estratégias que vão depender de qual capital vocês tenham. E uma vez que eu domino algumas estratégias, tá? Que eu aprendi a controlar risco, em algum momento a gente vai precisar ultrapassar mais um muro, que é o que eu chamo da grande tacada, que foi como eu mostrei para vocês no meu extrato. Nesse momento
foi o momento que eu achava que era interessante, eu já tinha um conhecimento, já tinha disciplina, já tinha controle emocional, um planejamento muito bem feito para poder nesse momento dar uma alavancada. Tá? Somente aqui. E com certeza o próximo passo é a independência financeira. Existem alguns erros que a maioria dos investidores cometem, tá? E eu vou citar alguns. Erro número 1. Acham que vão enriquecer rápido. Pode parar, pessoal. Risco e ganho, risco, retorno, risco, ganho, caminho de mãos dadas. Quanto maior o ganho e menor o tempo, maior vai ser o risco, tá? Não tem como ganhar muito num prazo muito curto, arriscando pouco. Isso não existe no mercado financeiro. Erro número 2. Esse é crucial. Acham que vão usar a mesma estratégia em cada uma das fases. Eu vou entrar em detalhe agora, fase que fase. Na fase de renda variável, lá no muro lá de cima. Tá? Pô, Trovó, não tenho dívida, poupo 10% do salário, entendo um pouco sobre poupança, inflação, etc. E vou começar a investir. Tá, primeira pergunta, em que faixa de capital você está? Por quê? Dependendo da faixa de capital, é uma estratégia que você vai utilizar. Ah, eu li no livro uma estratégia que cruza a média. Legal, perfeito. Tá, em que momento eu vou usar isso? Com 5 mil reais e com 1 milhão de reais é a mesma estratégia? Claro que não, isso não existe, tá? São estratégias totalmente diferentes, oportunidades totalmente diferentes que vocês vão executar em cada uma das etapas, tá? A bolsa, pessoal, ela não foi feita para ficar tirando dinheiro todo mês para quitar conta. A bolsa existe para acumular patrimônio. Não tem que sair nada da bolsa, somente entrar, tá? Papel e caneta, anota isso aqui que é importante. Qual é a fórmula do sucesso? Injeção de capital, ou seja, você tem que ter um patrimônio, um montante para poder começar. Independente do valor. Daqui a pouquinho eu vou falar quais são as faixas de capital, tá? Trovão, eu tenho 100 reais para começar. Ótimo. Você faz um aporte. Depois desse aporte inicial, a partir daí, todo mês, você vai injetar 10% do seu salário. Então você começa com um montante maior e a partir daí, sem falhar nenhum mês e sem retirar nenhum centavo, todo mês você coloca 10% do que você ganha. Isso é o que você vai usar para investir. Essa é a forma do sucesso. Olha para esse gráfico aqui, pessoal. Imaginem que fosse um curso de karatê, tá? Na bolsa é da mesma forma. Você não quer começar uma arte marcial? Você começa pela faixa branca, lá embaixo. Então você aprende um tipo de estratégia específica para mudar de faixa. Então qual é o seu objetivo? É mudar de faixa, tá? Almejando lá a faixa preta. É isso que você quer. No mercado financeiro é a mesma coisa. Você vai mudar de faixas, patamares. Cada patamar é uma estratégia específica que você tem que seguir para conseguir bater seu primeiro 1 milhão, tá? Então, ó, vocês podem perceber que começa desde dívidas, ou seja, a pessoa não tem patrimônio nenhum, e aí tem que quitar a sangria, né? Parar de sangrar, parar de fechar o mês no vermelho, para a partir daí começar a aumentar patrimônio, tá? Então as faixas, basicamente, a primeira aqui que a gente pode considerar, de R$1.000 a R$10.000. Então quem está nessa faixa de patrimônio é um tipo de estratégia, tá? É um tipo de comportamento e é um tipo de acompanhamento. E essas faixas vão subindo, tá? Então para chegar no R$1 milhão não é de uma vez, você tem que concluir etapas. E quanto maior o capital, quanto mais o capital de vocês for crescendo, mais complexa é a estratégia e mais acompanhamento vocês têm que ter, porque o risco fica cada vez maior, tá? Então, sem acompanhamento, não tem como crescer. Eu posso dizer para vocês que é praticamente impossível, tá? A gente vai abrir uma turma de treinamento intensivo, não é curso. Como é que eu falei para vocês? Curso é 25% só de sucesso. Um treinamento intensivo com acompanhamento para investidores que estejam na faixa entre R$10.000 e R$50.000. Quem tiver esse capital para investir entre 10 mil e 50 mil, a gente vai ter um treinamento intensivo com estratégia específica para esse tipo de acompanhamento,
tá? Eu não vou ficar detalhando o curso, que aqui não é lugar para isso. Por isso, acesse meu site trovoacademy.com. Lá você vai encontrar um e-book e complementa tudo que a gente conversou hoje. E após confirmar o download do e-book, aí sim você vai receber detalhes sobre esse programa. Por isso, se você sente que esse é o momento de começar a transformar a sua vida financeira e quer conhecer melhor sobre o programa, clique no link abaixo agora. O e-book só vai estar disponível gratuitamente durante 1 hora. Depois disso, ele vai ser vendido separadamente. Por isso, eu recomendo que você garanta agora o download. Sobre o programa de treinamento mais acompanhamento, você vai ver mais detalhes lá no site trovoacademy.com. Mas se você se interessou e tem entre 10 mil e 50 mil reais para investir, eu recomendo que acesse logo, porque eu não sei até quando a turma vai estar disponível, porque são vagas limitadas, tá? Já que eu tenho que estar acompanhando, a gente não vai deixar aberto. Daqui, pessoal, segue meus contatos, tem meu e-mail, wt_training@hotmail.com, o Skype para quem se interessar, hobby.trovó, e o site www.trovoacademy.com. Facebook também, Robinson Trovó. E por fim, eu quero parabenizá-lo por ter dedicado o seu tempo a aprender mais e agradecer a toda a equipe do Congresso. Sem dúvida nenhuma, foi muito show de bola, tá? Valeu, pessoal! Vejo vocês no trovoacademy.com. Fiquem com Deus e aproveitem ao máximo o Congresso, tá? Valeu, gente! Um abraço! Tchau!